amados, vamos abrir então as nossas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Vocês me verem aqui na frente, vocês já sabem, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, né? Até a gente caminhar, até chegar ao final dela, ainda vai ter bastante vez, viu? Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. Nós já avançamos, já chegamos ao 2. Verso 1 ao 5. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, verso 1 ao verso de número 5. A palavra do nosso Deus nos diz: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Vamos orar mais uma vez, vamos falar com o nosso Deus. Amado Pai Celestial, nós nesse momento queremos lhe pedir para que o Senhor nos abençoe na compreensão da sua palavra, bem como também, ó Deus, na aplicação dela na nossa vida. Precisamos do Senhor, precisamos, ó Deus, de sermos sempre direcionados pela tua palavra, a fim de que venhamos ter atitudes que sempre engrandeçam o teu nome. Nos ajude então, Pai, nessa noite, na compreensão daquilo que o Senhor tem a nos dizer. No nome de Jesus, nós te pedimos por isso. Amém, Senhor. Muito bem, mais uma vez então falando aqui da Epístola de Paulo aos Coríntios. Relembrando algumas questões da cidade de Corinto. Há pelo menos 3 razões ou 3 motivos que faziam da cidade de Corinto uma cidade de proeminência, uma cidade considerada importante na sua época. O primeiro motivo era porque a cidade de Corinto era uma cidade portuária, uma cidade que era responsável então pela movimentação comercial, tanto no que diz respeito à importação e exportação naquele momento nas atividades comerciais da Ásia. Bem, segundo motivo, já não tão honroso, a cidade de Corinto era uma cidade famosa por conta da sua perversão sexual, da sua promiscuidade. Falamos aqui já que, dentre outras coisas que existiam ali, de certa maneira, produzindo uma atmosfera de carnalidade, havia ali um templo, um templo que fora erguido a deusa Afrodite, e que nesse templo haviam então ali, segundo alguns historiadores, mais de 1000 sacerdotisas que também eram prostitutas. Em terceiro lugar, a cidade de Corinto, então, também era famosa pelo seu aspecto de exaltação, ou apego e exaltação da filosofia. De maneira que não era de se estranhar, então, o comportamento dos cristãos, ou das pessoas, quando elas foram convertidas, foram levadas para a igreja, elas agora levam alguns dos seus costumes com relação à exaltação à filosofia. Assim como eles
eram acostumados a exaltar os seus mestres da filosofia, a tal ponto de considerá-los quase que como deuses ou semideuses. Eles agora tomam essa atitude que tinham fora da igreja, transferindo para a igreja e começam então a exaltar os seus líderes apostólicos. Daí a criação dos partidos. Eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Aquilo que eles realizavam fora da igreja, no que diz respeito ao apego e exaltação à filosofia, agora eles trazem para dentro da igreja e começam a exaltar os seus líderes, criando assim partidos. Transferiram aquilo que faziam lá fora para dentro da igreja. O apego à filosofia como sendo um fim, ou começo, meio e fim, era exatamente um dos grandes problemas daquela igreja, fazendo-os desvirtuar até mesmo o Evangelho e a mensagem de Cristo, ou o Evangelho e os próprios mensageiros do Evangelho. Por conta desse apego à filosofia, eles então confundem o Evangelho como sendo exatamente uma mensagem que devia ser proclamada como as mensagens de sabedoria, e também confundem o papel do mensageiro, a postura do mensageiro do Evangelho. E Paulo, então, se vê obrigado tanto em demonstrar o que verdadeiramente era a mensagem do Evangelho, o que nós vimos aqui nos versículos anteriores no capítulo 1, bem como agora, nesse texto que lemos, se vê obrigado a demonstrar quem era o mensageiro. O que de fato caracteriza um verdadeiro mestre ou mensageiro proclamador do Evangelho. Para que não houvesse mais a confusão para a igreja, comparando os pregadores do Evangelho com os mestres de filosofia. Paulo então agora diz: eu quero pontuar com vocês algumas características do verdadeiro mensageiro do Evangelho. É isso que nós iremos ver então aqui nesses versos que nós lemos. O verdadeiro mensageiro do Evangelho. Quais são as suas características? Algumas características do mensageiro do Evangelho. É assim que nós vamos pontuar o texto em questão. É preciso lembrar aqui, amados, que quando nós estamos falando de mensageiro do Evangelho, nós precisamos olhar esse mensageiro de duas maneiras. Há os mensageiros do Evangelho, que são conhecidos como nós, como esse que vos fala, um pastor, que fazem isso entendendo isso como um ministério, uma vocação ou um dom que Deus deu e que tem então essa responsabilidade de estar diante de um rebanho, como agora estou, a fim de proclamar a vocês a mensagem do Evangelho. Mas é preciso olhar essa mensagem também na perspectiva de um cristão que não é um pastor, mas que também recebeu o ide pregai a toda criatura. Lembra-se disso? Mateus 28. Jesus Cristo dando a todas as pessoas, não só aos pastores, a responsabilidade de anunciar, de ser um mensageiro do Evangelho. E quão formosos são os pés daqueles que anunciam, daqueles que são mensageiros das boas novas. Mais uma vez repito, algumas questões aqui talvez serão aplicáveis apenas àquele primeiro grupo, do qual eu, pastor João Geraldo e tantos outros pastores estão incluídos. Presbíteros, mensageiros, pastores. Mas há muita coisa aqui que precisa ser aplicada à sua vida como mensageiro do Evangelho.
E como mensageiro do Evangelho, então, a primeira característica que o texto nos dá, querido, é que nós precisamos ser decididos. No verso de número 2, lemos que Paulo havia decidido nada saber entre eles, senão Cristo e este crucificado. O verbo decidir aqui, ele tem um sentido bem forte, bem firme. É como que se ele havia então determinado que iria fazer tal ação, tal atitude seria por ele realizada. O verbo decidir precisa ser visto nesta perspectiva. Resolução, determinação, ou até mesmo ele decretou que iria fazer tal coisa. Aponta para uma decisão consciente de Paulo, de não apenas no que diz respeito ao conteúdo da mensagem, mas também ao modo da sua pregação. E o modo da sua pregação é algo que está, então, diretamente ligado ao comportamento do mensageiro. Isto é, o fato de Paulo ter usado esta palavra nos mostra que havia no coração do apóstolo, que havia no coração de Paulo, uma decisão segura, firme, ao ponto de não existir nada que pudesse dissuadi-lo desse objetivo. Paulo então vai à igreja de Corinto. Ele vai lá com um propósito, ele vai lá com um objetivo, ele vai com uma decisão firme no seu coração de anunciar o Evangelho. Assim como você de repente sai da sua casa com esse propósito. Estou indo à casa de um amigo, estou indo à casa de um irmão com essa decisão no coração. E ir lá, não gastar o meu tempo fazendo outra coisa, não tirando o meu foco desse objetivo, mas estou indo ali para proclamar o Evangelho, estou indo na casa dele para anunciar as boas novas da salvação, Cristo crucificado, Cristo como sendo aquele que pagou o preço pelos pecados. E nada no seu caminho, no percurso até a casa do seu amigo, irá dissuadir o seu coração de chegar ali para realizar essa tarefa. Nada na casa do seu amigo, televisão, internet, ou outra conversa qualquer, outras visitas naquele momento na casa dele, vai tirar o seu foco que havia sido decidido firmemente no seu coração de anunciar o Evangelho. Estou decidido a estar entre vocês para anunciar o Evangelho. Nos mostra também que, como mensageiro, Paulo, quando disse isso, estava completamente ocupado com a tarefa de levar a mensagem aos ouvintes que Deus lhe ordenara. Como mensageiro, o coração de Paulo se ocupava não com outras tarefas, mas com a tarefa sublime do anúncio do Evangelho. Nada poderia lhe tirar o foco. Exatamente como Paulo havia dito a Timóteo. Paulo estava assim, firme no seu coração. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. O soldado está decidido a cumprir o objetivo daquele que o arregimentou. E quando nós estamos decididos a ser mensageiros, querido, nada irá nos desviar desse foco. Paulo sabia o motivo pelo qual ele passou 18 meses na cidade de Corinto. Ele sabia o motivo pelo qual ele agora escrevia esta carta à igreja. Ele tinha um coração decidido em ser um mensageiro do Senhor a eles, e nada podia fazê-lo desistir dessa missão. Eu estou decidido a estar entre vocês para lhes transmitir o Evangelho, as boas novas da salvação. Eu estou decidido a pregar, estar entre vocês exatamente com uma única missão, com um único foco, com um único objetivo: anunciar a Cristo e este crucificado. Escândalo
para os judeus, loucura para os gentios.